Boa noite, caros amigos. Estamos aqui hoje no segundo episódio do podcast Entre Amigos. Não é isso, Rodrigo? É isso aí, pessoal. Estamos aí no nosso segundo episódio e hoje trouxemos uma pessoa muito importante aqui para o nosso distrito Carnaíba do Sertão, que é Andrei Wanderson, assim como é conhecido aqui no nosso distrito. Seja bem-vindo, Andrei. Obrigado pelo convite, Luan, Rodrigo. A satisfação é imensa estar aqui dividindo esse espaço com vocês e papear com vocês essa noite aqui. Vamos lá, pessoal. O Andrei é, como a gente já falou, uma figura muito conhecida aqui no nosso distrito. Ele foi o autor do gol do campeonato interdistrital que trouxe para Carnaíba o título, né, de campeão. E além disso também ele tem um projeto social que ajuda a criançada aqui, incentiva a praticar o esporte. Ele é uma referência para todos nós aqui no nosso distrito. Por isso tivemos a ideia de trazer ele para o nosso segundo episódio do podcast. É isso, mano? Perfeito, perfeito. E aí, hoje nós vamos saber um pouco mais sobre a vida de Andrei e você que está em casa vai entender um pouco mais a dinâmica do futebol, da vida. E aí, Andrei, a gente quer saber um pouco da sua história, né? Como é que você começou onde você estudou, onde você trabalhou ali rapidamente, aí chegou no futebol. Como é que iniciou tudo aí? Você pode começar a falar um pouco sobre onde você estudou. Luan, eu vou começar falando que eu sou daqui de Carnaíba, Sim. né? Nasci e me criei em Carnaíba mesmo. Logo no início estudei na escolinha Disneylândia, que existia antigamente, né? Depois escolinha Pequeno Polegar, depois o Graciosa, que todo mundo conhece, chama de Colegião, né? Estudei um ano no Rio Barbosa, em Juazeiro, retornei, me formei no CODEFAS, e depois ingressei na faculdade de Educação Física, onde também me formei. Não leciono, não atuo na área diretamente, né, com remuneração, mas atuo com a escolinha, né? A escolinha é um projeto bastante importante para Carnaíba. Logo a gente vai falar mais sobre a escolinha. Com certeza, com certeza. E aí, André, e aí você falou um pouco aí sobre o estudo, falou um pouco que você também ingressou na faculdade, não é isso? Então, a gente quer também mostrar para a juventude quais são os passos para a gente ter, na verdade, né, uma melhor qualidade de vida e de família. E aí a gente vai continuar aí nesse podcast aí, nessas entre conversa, né, Rodrigo? Sim. Vamos lá, Andrei. Aí você terminou a faculdade. Fala mais um pouco mais. As pessoas querem saber um pouco mais do Andrei. Todo mundo conhece o Andrei que joga bola, o Andrei que treina as crianças. As pessoas querem saber um pouco do Andrei, como é o Andrei em casa, o Andrei no trabalho, porque o Andrei é um ser humano, o Andrei trabalha, o Andrei, né? Na verdade, em casa, eu posso dizer que eu não sou tão presente por conta da rotina, do dia a dia. Eu passo mais o tempo no trabalho, treinando as crianças, que é quase todos os dias na semana, viajando para jogar. E às vezes em casa, talvez seja menos tempo que eu passo. Mas de qualquer forma, me dou bem com todo mundo, minha família. Família é um pilar que a gente tem. A gente não deve esquecer nunca a família. E é isso. Como é que iniciou a sua carreira no futebol? O que é que te inspirou aí? Luan, no futebol, quando eu era mais novo, no caso, né? Eu sou novo. Mas quando eu era guri de 11, 12 anos, 13 anos, eu confesso que eu era um dos piores que tinha. E é. Era um dos piores que tinha no time. Até hoje os amigos falam. Me chamava só para pagar mesmo a aposta. A gente ia jogar apostado com o time da Rua de Baixo, que era a Rua de Cima, né? A gente mora aqui na Rua de Cima. Rua de Cima, Rua de Baixo. Me chamava mesmo só para pagar. E aí depois do tempo foi a. Mas eu sempre gostei, né? Sempre fui doido de futebol. Não tinha nem posição definida. Eu jogava no lateral direito, de esquerdo, de volante. Com o tempo a gente foi desenvolvendo, jogando futebol, jogando no salão, né? No caso, futebol de salão, que é muito importante. É importante para quem está desenvolvendo, para quem está
crescendo no futebol. E aí, com 16 anos, tinha o Campeonato da Amizade, eu comecei a jogar, eu joguei no Flamenguinho, era um time de Guaxinim. E foi o meu primeiro time que eu joguei no meio de adulto. Aí com 17 anos eu já mudei para São Geraldo, que era o principal time que tinha aqui na rua. Com 17 anos também eu fui chamado para a seleção do Carnaíba. Inclusive marquei meu primeiro gol nesse ano, 17 anos, contra a seleção do Massaroca. E daí pra cá foi só glória. Fui com 19 anos fui jogar na Juazeirense, fui convidado para jogar na Juazeirense, joguei na categoria de base, no sub-20. Depois não tinha mais idade de categoria de base, no caso que eu já estava com 21 anos. E aí eu decidi não continuar a carreira profissional. Decidi ir por outro caminho, mas sempre jogando futebol. Amador, mas jogando. Aí fui trabalhar, trabalhei no comércio em Juazeiro, trabalhei na prefeitura e hoje trabalho na Agrovale, né? Tenho 8 anos, graças a Deus. E continuo jogando por aí fora. E aí os caminhos foram se abrindo, foi jogando, mudando de estado, jogando no estado do Piauí, Pernambuco. E a tendência é só crescendo, né? Uhum. Você se arrepende de não ter seguido a carreira profissional? Ou não? Ô, Luan, eu sempre falo que tudo é da vontade de Deus, né? Sim. Tudo é da vontade de Deus. Se fosse para mim ser um jogador profissional, famoso ou não famoso, Deus tinha guiado tudo da forma certa, conduzido da forma certa. É tudo do jeito que Deus quer. É, verdade. E como você se sentiu em poder marcar o gol num campeonato tão importante, que é o campeonato interdistrital? Como você sentiu no momento, na hora? Olha, Rodrigo, vou contar a história do início. Eu jogo na seleção desde 2009, né? O ano aí da final foi 2024. E eu estava me sentindo bastante cansado mentalmente, muito cobrado por ser assim um dos jogadores mais experientes e talvez não estava entregando com resultados o que a comunidade queria, a população, mas me entregando dentro de campo o máximo. E no início do campeonato eu decidi que não ia jogar o campeonato. Eu decidi que não ia jogar o campeonato. Dar um tempo para mim, dar oportunidade para os mais novos. Mas ao mesmo tempo eu falei com o Gardel, cara, presidente, Gardel, me deixa escrito. Quem sabe lá no final, dar uma melhorada, eu posso voltar. Com isso, acho que no meio do campeonato, eu escolhi até fazer parte da diretoria, como auxiliar, só que eu estava indo jogar fora, jogava no Pernambuco, no Piauí, e aí eu não estava acompanhando 100%, né? Mas sempre quando eu tinha uma folguinha, eu estava lá tentando apoiar de alguma forma, né? Sim. Não queria jamais dar as costas para a seleção e para a minha comunidade. E com isso, nesse tempo, eu cheguei a fraturar o pé. Quebrou o pé. Eu passei 3 meses afastado de futebol. E aí ficou aquela incógnita, né? Saber se quando eu voltava a jogar e tal. E Carnaíba passou para a semifinal. Eu, no processo final de recuperação, eu pensando, eu quero jogar esse campeonato. Aí, primeiro jogo da final, eu pedi a eles. Eu fiquei no banco, entrei 20 minutinhos. Quando foi no segundo jogo, eu já estava bem melhor fisicamente, mais mobilidade no pé. Aí eu fui pro jogo. O Nego Tubiso chegou de manhã para mim e falou: "Ó, você vai pro jogo, prepare." E eu fui. E graças a Deus, fui coroado com aquele gol. É um momento único, algo que não dá para descrever, aquela emoção. A gente, tipo, que fica cego, depois você vai assistir os vídeos para tentar entender, ver toda aquela emoção. Você faz ali você está fazendo a alegria de uma comunidade, de tanta gente que torce por você e por a seleção também.
E alivia o Principal, cansaço, né, principal. da história, né? Alivia. Viu o sofrimento, né, de todos os anos, né? Eu particularmente já tinha perdido 3 finais, essa já era a quarta, e vendo que sempre me esforçando bastante dentro do campo, né? Porque quando você está jogando, por exemplo, você torce para o Flamengo e você está jogando, defendendo o Flamengo, tem aquele algo a mais, né? E você está jogando, defendendo a sua comunidade. Comparado, não é igual. Vamos fazer uma comparação. É como se você estivesse defendendo a seleção brasileira. Eu estou defendendo a seleção do Carnaíba, mas é como se fosse isso. Uhum. É paixão. Você está defendendo um Carnaíba, tipo, é seu país, É verdade. não é? Você cresceu, eu cresci por ir vendo isso, pô, vendo ir na mente que eu queria jogar um dia na seleção, que eu queria jogar um dia no Juazeiro, né? Que depois surgiu a Juazeirense. E eu fui conseguindo realizar esses sonhos. E meu último sonho realizado foi ser campeão distrital. E era algo que eu queria, tanto quando depois que nós fomos campeões, eu disse, agora eu zerei a vida, tá bom, posso parar de jogar já, que eu já consegui tudo que eu queria. Mas não vai parar não, né? Não vou parar não. Sempre tem mais desafios, né? Vai aparecendo, né? Vai aparecendo desafios e você vai minando mais cidades, vai jogando, vai sendo reconhecido. Pessoas chamam para jogar e aí você vai fazendo amizade. É muito bom, velho. O futebol é uma ferramenta de inclusão de tudo, velho. O futebol é incrível. Perfeito. Muito bom. E quais foram as suas maiores dificuldades, né, dentro de campo aí, ou com o futebol em si? Dentro de campo, oh, é o fato que eu falei nesse instante. A maior dificuldade que acaba sendo dentro de campo não é nem o próprio adversário. É as pessoas que torcem para a própria seleção querer te colocar para baixo. A gente vê casos e casos de jogadores profissionais com problema psicológico, problema de depressão. Porque, queira ou não queira, tem uma pressão. Tem uma pressão, tem uma Responsabilidade, né? responsabilidade. Você não está defendendo só você, só o seu futebol. Você não vai para o campo para brincar. Não é qualquer coisa. Você vai para defender uma comunidade, defender um time, um clube. Mesmo que não tenha valor ou expressão lá fora, mas aqui dentro de Juazeiro, na nossa região. O Distrital, então, é considerado o melhor campeonato amador que nós temos aqui. Com certeza. Muito bem. Agora vamos para o projeto social, né? Vamos falar um pouco agora sobre a escolinha, né? Sobre esse seu projeto que você criou. Como nasceu essa ideia de criar uma escolinha para treinar as crianças aqui no nosso distrito? Oi, Rodrigo. Em 2013, se eu não estiver enganado, não me falha a memória, tinha um rapaz aqui chamado Adilson, ele morou aqui, e ele, através de uma ONG, estava buscando parcerias e me convidou o Muriel, para nós sermos os professores, né? No tempo nós jogávamos, tinha acabado de sair, vindo da Juazeirense, e aí convidou para nós sermos os professores da escolinha, e nós aceitamos e tal. Aí nós, com o tempo foi caindo um pouco, porque faltou recurso de material e tal. Aí nós demos uma parada. Esse rapaz foi embora daqui e tal. E nisso aflorou aquela vontade na garotada, né? Nas crianças, nos meninos. E eles ficavam no meu pé, só, ele vai voltar à escolinha não? Vai voltar não? Vou voltar. Aí voltei, sozinho mesmo, né? E treinando. Aí chegou o Edinho para me ajudar, sou muito grato a eles, Edinho, Mário Sérgio, Arthur, sou muito grato a eles, não posso deixar de falar deles jamais. Sem eles eu acho que eu nem conseguiria estar aí até hoje, porque hoje em dia são muitos. Eu estava vendo, ativos tem quase 90, É mesmo. de 6, 7, eu tenho uns dois só de 6, 7, até 18 anos. Todos trato com o mesmo padrão de conversa, incentivando a estudar, incentivando, se não vai ser jogador, trabalhar,
Eu digo sempre, para ser jogador é difícil. Falo lá até um monte, mas quantos aqui vão ser jogador, eu não sei. É difícil. Hoje em dia está facilitando um pouco, mas facilitando as oportunidades. Não quer dizer que você vai ser um jogador, porque antigamente tinha mais dificuldade, né? Hoje em dia, através de rede social e tal, você faz um vídeo do garoto ali, o cara já diz, não, traz, faz um teste. Mas eu sempre procuro ter a mesma linha. Estudo primeiro, vamos unir o estudo ao futebol. O futebol não deu certo, você tem o estudo. E aí, se você não tiver o estudo nem o futebol, você vai fazer o quê? Com certeza. Né? Eu sempre falo só com eles, falo sobre drogas, é o que vem mais destruindo as famílias. Falo direto sobre valorizar pai e mãe, sobre humildade, sobre valorizar e não esquecer suas raízes. O ser humano que não esquece suas raízes, pode saber que ele tem fundamento. Verdade. Então, além de você treinar, incentivar a Com criançada certeza. a participar do futebol, você também. Tem a palavra de incentivo, Sim. tem a palavra do mundo, né? Que o mundo oferece, né? Tem os caminhos, você que sabe o caminho que vai seguir, né? Tem uns pontos positivos e negativos. Verdade. Você já passa a visão. Com certeza. Isso aí, Fico né? muito triste quando eu vejo algum menino que passou lá na escolinha que eu vejo que está indo pelo caminho errado. Eu fico triste. Dá aquela sensação de parecendo de culpa, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que não é porque Tentou fazer sua parte. o que o mundo, a facilidade, o mundo só oferece coisa fácil. O difícil você tem que ir atrás. Você tem que buscar. É verdade. Andrei, a escolinha, ela tem um custo, não é? Como é que você consegue sustentar o custo da escolinha? Você cobra mensalidade, é gratuito? Os professores, junto com você, que você falou, tem professor, tem aí Edinho, Mauro Sérgio Arthur. e Arthur, né? Que são seus colaboradores ali. E como é que sustenta a escolinha? Luan, logo no início, um tempo atrás, nós fazíamos bingo, rifa, para arrecadar fundos, para comprar bola, colete, rede, essas coisas. Só que de um tempo para cá, nós já não estamos fazendo, sabe? Só que sempre aparece um filho de Deus que dá uma bola, dá uma coisa, dá outra, e a gente vai, eu compro alguma coisa, sempre a gente vai se mantendo. Mas a maior dificuldade da gente hoje, sem sombra de dúvida, é o local de treinamento. No local de treinamento. A quadra que a gente treina aqui na Rua da Estação, ela tá horrível. A gente vai na força do hábito mesmo, porque gosta de jogar. Mas a trave até a gente conseguiu fazer umas traves através de bag, né? No ano passado, mas eu já vi que já estão quebradas. Nós temos a quadra lá da Rua Vermelha, só que a maioria mora aqui. São crianças que vêm das suas casas, vêm treinar sozinhos mesmo, entendeu? Não dá pra gente ir pra lá, atravessar a pista, é distante. E Carnaíba é grande, né? Dá muito bem para ter duas quadras, né? E a maior dificuldade nossa hoje é o local de treinamento. A turma menor, de 6 a 11 treina na quadra. É o período que dá para eles evoluir, né? As técnicas, agilidade, tudo isso para mudar para o campo. Quando está com 12, 13, eu estou mudando para o campo. 13 anos eu estou mudando para o campo. Então não tem mensalidade, Não tem nada, é gratuito, 100% voluntário, trabalho voluntário. E como é a rotina da a criança chega lá, aí antes de iniciar o jogo em si, né? Tem que se aquecer, toda aquela questão, né? Com A certeza, rotina, com a rotina. certeza. Chega, né? Primeiro tem a conversa, como eu falei para vocês. Primeiro eu converso. Normalmente eu abordo algum assunto, mas coisa rápida também, né? Bem prática para falar. E a gente vai treinar, principalmente essa turma menor. A gente treina, primeiro a gente alonga, aquece e treina fundamentos. Fundamentos. Coordenação é importante para o jogador. O jogador que tem coordenação motora tem facilidade para jogar. Então, e depois a gente faz um coletivozinho que eles ficam doidos, sempre quer coletivo. Andrei, a gente tem alguma história de alguma criança criança não, que era adulto ou jovem, né, que já cresceu, que já jogou com você ou não tem ainda,
Diga aí. Tem, Luan, ó. De 2024, 2023. Eu levei 4 jogadores da escolinha pro Petrolina, jogaram o Campeonato Pernambucano. Levei eles para fazer o teste, né? E eles foram aprovados, jogaram o Campeonato Pernambucano. Era um dos meus primeiros sonhos na escolinha, era ver eles jogando por uma equipe profissional. Não jogaram profissionalmente, mas jogaram em uma equipe profissional, que é o Petrolina. Foi Júlio César, foi Arley, foi Pretinho, né? Marcos Aurélio e Júlio Bento. Depois disso, Pretinho teve viajando, jogou Copa fora, jogou em São Paulo. Júlio Bento teve uma boa oportunidade no Remo. No Remo, foi fazer teste, passou um período lá e depois retornou. E meu maior sonho mesmo relacionado à escolinha é ver algum deles jogando profissionalmente no cenário brasileiro, né? Isso é o que motiva você a continuar cada vez mais, a ter Também, mais, também. Além de ver a formação, na verdade, eu sou muito apegado mesmo na formação deles, como você falou, na né? Seguir o formação, caminho certo, né? com certeza. Eu falo sempre, se vai sair jogador daqui eu não sei, agora eu quero que vocês sejam homens de bem. Cobro muito na escola, falo com as mães. Eu não tenho muito tempo de ir na escola, mas quando eu tinha tempo de ir na escola, eu visitava as salas, perguntava como estava o comportamento de cada um, pergunto a eles, alguns trazem os boletins de nota, eu peço. Está sempre cobrando. Nós já fomos até mais rígidos, né? Logo nessa turma de Pretinho, de Júlio Bento, nós éramos mais rígidos. Só que agora a gente está um pouco mais calmo, na verdade, eu poderia dizer, né? Mas mesmo assim, cobrando ainda. Eu falo sempre, a gente dedica o tempo a eles e o retorno que a gente quer é o tempo deles, a responsabilidade, o reconhecimento. É isso que a gente quer. E quais são os planos que você pensa para a escolinha aí, para o futuro? O que você Eu penso, Luan, em participar de mais Copas, sabe? Devido ao meu tempo ser bastante corrido, ter que unir o trabalho, a família, a minha vida pessoal de jogar futebol, eu não tenho tanto tempo de levar eles para as Copas. E Copa é muito importante. assim, É importante, competição, na verdade, é importante para eles irem perdendo medo, para eles irem pegando uma certa experiência, entendeu? E o tempo vai passando para alguns, vai estourando a idade, não dá para participar de outras Copas. Então, o que eu quero é participar de mais Copas com eles. o que que impede de você participar de mais Copas? Como eu falei, né, Sandro, o trabalho, às vezes não dá, as Copas começam dia de quinta, começam dia de sexta, às vezes eu trabalho até sexta, às vezes não, eu trabalho até sexta, às vezes eu trabalho até sábado, mas o normal é até sexta, entendeu? Aí às vezes não dá para unir. Porque muitas vezes eu sempre gosto de jogar futebol com os meninos também, já sabe, né? Às vezes, quando a nossa bola for, a gente vai lá e pede a bola emprestada para você. E a gente vê que os meninos, eles pedem muito para jogar campeonatos fora, para jogar uma Copa Isso. fora, para disputar, para ver como é que os outros times, né, eles Se se comporta, né? comportam, né? Eu até, Luan, tinha um campeonato interno, eu fiz 2 campeonatos internos ainda, aqui. Só que eu não fiz mais por conta da quadra, eu te juro que eu não fiz mais por conta da quadra. A quadra tá horrível, tá horrível. Graças a Deus que esses meninos não se machucam muito. Tem um certo. Eles reconhecem que o ambiente não está propício e às vezes não chega mais forte, sabe? Porque as placas já se desmoronaram algumas, é complicado. Por isso que eu não faço mais campeonato, não fiz ainda, mas eu tenho interesse também em fazer mais campeonatos internos com eles da escolinha. É muito bom. Então, vamos usar esse tempo agora também para pedir uma ajuda aos políticos, né, políticos locais, políticos também de Juazeiro, para que possam nos ajudar, né, as lideranças políticas para nos ajudar com essa quadra. Muitas mães já me pediram também para ir lá ver a quadra, e as mães sempre que levam a maioria das mães, né, que levam os filhos, Isso. os pais pouco levam, mas as mães sempre estão lá no pé e trabalhando. Então, nosso secretário aí de obras, nosso prefeito aí, nosso vice-prefeito, puder dar uma ajuda, uma força a gente, nosso vereador Berg também, que em breve vai estar aqui com a gente no podcast. Nós estamos preparando aí um convite especial para ele,
para que possa nos dar uma força com essa quadra aí, para que os nossos alunos, nossos jovens e crianças possam ter uma participação melhor, né, uma desenvoltura melhor na escolinha do nosso querido Andrei. Pegando do que o Luan acabou de falar aí sobre os problemas, né? E aí também a gente quer falar para a sociedade, né? Você falou que também, além da quadra, também às vezes falta bola, alguma coisa assim, a gente quer falar para a sociedade, quem se sentir tocado para vir, fazer uma doação na bola, algum equipamento para você, né? Estamos abertos, né? É sempre bom, né? Materiais esportivos, quanto mais opções, Sim. melhor ampliar o leque para treinar os meninos, né? Então, quem se sentir à vontade, pode procurar Andrei, ou até a gente mesmo, a gente faz o intermédio para ajudar essa escolinha que é tão importante para a nossa comunidade. É isso, Que são 90, né? 90 alunos. Na média, são 4 professores, 5 professores, né, que estão na escolinha aí. E é importante porque nós temos outra escolinha do nosso amigo George, né? Ele também está convidado para o nosso podcast. As portas estão abertas. E é essencial porque quando o jovem ele ocupa a mente dele, né, com esporte, com música, com qualquer entretenimento, ele afasta um pouco, né, da ociosidade, de ter colegas que façam coisas erradas, que querem o caminho errado. E aí você está sendo aí um ídolo para esses, né, esses adolescentes, para essas crianças. E com certeza já é professor da escolinha, já é pai, né, é um filho, é um líder comunitário também, muitas coisas, muitas referências de que a gente corre para você, para saber como é que faz, como é que não faz. Você tem uma bagagem muito extensa, apesar de pouca idade, né? A gente é muito feliz por você estar aqui com a gente, né, Rodrigo? Sim, faz parte da história do nosso distrito, das crianças também, que com certeza daqui a um tempo vão crescer e vão lembrar que você tem um carinho muito enorme por você. E então é isso. Agora vamos falar um pouco sobre o futebol. Tá continuando o futebol. Você tem algum ídolo no futebol? Futebol? Para mim, ídolo que eu tenho no futebol, que eu cresci vendo jogar, é Ronaldinho Gaúcho. É o cara que eu parava mesmo para assistir na frente da TV mesmo e já dizia logo, o showman joga hoje. E aí, Andrei, eu lembro um pouco que Ronaldinho Gaúcho, ele nos clubes, então isso vai ser um pouco para você também aqui agora, nos clubes, ele jogava muito bem, quando era na seleção não tinha a mesma performance. Eu talvez esteja enganado, que não acompanhava muito bem, mas aí o povo também acho que falava de você, Andrei, quando joga nos times aí em Casa Nova, em Santo Sé, não sei aonde, fora, joga muito bem, e na seleção não tem a mesma performance. É o peso que a pessoa carrega de ter uma certa experiência, né? Quando a gente vai colocar na ponta do lápis, a gente joga inúmeros jogos lá fora, marca gols, né? E aqui, num pouco espaço de tempo, muitas vezes a gente não consegue marcar a quantidade de gols parecida, né? No campeonato. Mas eu acredito até mesmo, eu não sei se o distrital, o pessoal guarda números, mas eu já fiz minhas contas, eu tenho 33 gols no distrital. 33 gols. Aí, acho que 2 anos aí pra cá, eu marquei pouco gol. Teve um que eu fiquei sem marcar nenhum gol, acho que foi em 2023. Aí fui bastante cobrado. Mas todo distrital que vinha lá pra cá, já fui artilheiro 2 vezes distrital. Marquei 33 vezes. Já marquei gol em todas as seleções. Aí o pessoal puxa mais o lado recente, né? Esquece muito do que passou, né? Andrei, qual é o valor que você mais carrega assim vivo com você? Humildade. A palavra minha para todo mundo é humildade. Humildade traz vários adjetivos, né? Outros adjetivos. A humildade traz tudo. Traz respeito, traz tudo. Abre as portas, né? Mas humildade é algo que eu não me aparto nunca. Eu gosto de ser humilde, eu gosto de apresentar a humildade para as pessoas, algo natural que é dentro de mim, e gosto de pessoas humildes. Ensino a todos, ensino a meus filhos, meus filhos não, o meu menor ainda não entende, mas o maior falo que tem que ser humilde. Tem que ser humilde,
não precisa pisar em ninguém, ser melhor do que ninguém. Só haja naturalmente que as coisas acontecem, né? Bom, Isso aí. André, e você tem algum sonho ainda não realizado? Você falou que tem um sonho de ganhar o digital, você ganhou, mas você tem algum sonho para a vida em si não Na realizado? vida, olha, na vida mesmo eu só quero ver meus filhos crescer mesmo, bem, minha família, tá com saúde, tá bom demais. Andrei, a gente está chegando no fim, no final aí desse episódio. Com certeza vamos te convidar para outras oportunidades e nos dê uma mensagem aí para quem está em casa e para quem quer colaborar ou contribuir para melhorar a nossa comunidade aqui em Carnaíba. Eu acho, Luan, uma mensagem que a gente pode passar é esquecer um pouco o lado de politicagem, sabe, Luan? Quando você age mais naturalmente, visando a comunidade e não visando a si próprio, Bem na comunidade, né? então a comunidade é quem vai ser beneficiada. Verdade. Mas a maioria das pessoas, muitas vezes, visam o bem próprio. E aí foge muito do natural e tudo para essas pessoas fica ruim. Até a felicidade do outro fica ruim. Quando vê alguém bem na vida, não gosta, não é isso? Verdade. E quando você vê pelo lado da comunidade, exemplo, em vez de você ir lá no político pedir algo para você, peça para ele para calçar uma rua, peça para ele para reformar uma quadra dessa, entendeu? Peça para ele um projeto aos jovens. Aqui a maior dificuldade para a gente encontrar um encanador, um montador de imóveis, um eletricista, um marceneiro. Não é dificuldade aqui em Carnaíba? Carnaíba eu acredito que em todos os distritos. Se a gente consegue um curso, alguma coisa desse tipo, para incentivar os jovens, não seria algo para beneficiar a comunidade? Seria. Então eu acredito que as pessoas têm que visar por esse lado de beneficiar a comunidade. O seu benefício próprio você vai conseguir com o seu trabalho. Se você for trabalhar na prefeitura, parabéns, excelente. Alguém vai ter que trabalhar na prefeitura. Tem uns cargos da prefeitura e alguém tem que trabalhar, com certeza. E você não tem que ficar com raiva porque tal pessoa trabalha na prefeitura. E você não vai. Entendeu? Alguém vai ter que ocupar. Não vai ser todo mundo. Mas a mensagem é essa. Tem que olhar para a comunidade em geral. As pessoas, né? Pensar no benefício da comunidade. Muito bem. Isso aí, André. Como o Luan falou, a gente está chegando ao fim do nosso segundo episódio. A gente quer agradecer a você por ter vindo, por esse bate-papo entre amigos, né? A gente pôde descobrir muitas coisas que a gente sabia de Andrei. E assim, a gente quer agradecer a você mais uma vez e dizer que as portas estão abertas. Se você se sentir à vontade, ou até outra pessoa também que estiver assistindo a gente e se sentir à vontade a vir, bater um bate-papo com a gente, as portas estão abertas. Como você sempre frisou, você falou sobre a humildade, né? A gente tem que carregar esse valor com cada um e é isso que importa, não é isso, mano? É verdade. Com certeza a humildade ela abre as portas para todas as coisas. E, Andrei, eu quero fazer um convite aí para o pessoal que está em casa para seguir a nossa página, né, para aumentar o engajamento aí, para a gente ter mais pessoas assistindo, seguindo nossa página aí, o podcast aí. Tem a página no YouTube também, podcast Entre Amigos, Entre Conversa, na verdade. Então, esteja lá, nos acompanhe. Muito obrigado, Andrei. Andrei, faça aí suas considerações finais para finalizar esse podcast com chave de ouro. Agradeço a vocês pelo convite. É muito importante e bom esse bate-papo. Dizer que as pessoas que sigam a página é só o início, né? Sim. Mas é algo muito importante e interessante para a comunidade. A gente não vai estar expondo a vida totalmente, mas a gente vai estar expondo algumas coisas interessantes que possa ajudar na formação de pessoas, né? Eu até falei com vocês já sobre outras pessoas que vocês podem convidar, Sim, pessoas verdade. influentes na Carnaíba, pessoas que têm uma certa história, e todo mundo gosta de ouvir uma história, né?
uma história antiga, uma história boa, algo que prende a gente. Tá bom? Valeu, obrigado a vocês aí pelo convite. Isso aí, valeu. Tá bom? Obrigado, Valeu. irmão. Valeu.